Romanos primeiro, eu vou falar, na verdade, mais especificamente sobre o versículo 4 e o 5, mas como é bem curtinho, vamos ler a partir do 1, só para a gente não perder o fio da meada. Você pode acompanhar comigo? Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. E depois, versículo 3, ele diz sobre o que é o evangelho. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado, talvez na sua versão seja declarado também, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Até aí tá bom, meus irmãos. O tema da minha pregação hoje é fé e obediência, porque essas duas coisas, elas andam juntas. Lembrando que eu ministrei a semana passada eu terminei falando a respeito de Jesus Cristo como Filho do homem. E de fato, Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, por isso ele pode pegar na mão de Deus, e ele também é Filho do homem, por isso ele pode pegar na mão do homem, então fazer essa intercessão, essa ponte, apenas ele. Como Paulo diz, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, apenas ele. Porque ele conseguiu ser Deus e também conseguiu ser homem. E eu falei a semana passada a respeito disso, de Jesus, filho do homem, que ele veio da descendência de Davi, como nós lemos aqui. E eu falei também a respeito do evangelho, que o evangelho fala justamente acerca do filho. Essa é a grande mensagem do evangelho. Porque se nós pregamos o evangelho, o cristianismo, sem Cristo, não existe. Pode até parecer redundante, mas tem muitas pessoas que conseguem seguir um cristianismo e colocar Cristo de lado. O que normalmente é vital nas outras religiões é o ensino. É por isso que o cristianismo se difere da maioria das religiões, porque o cristianismo é peculiar no sentido do seguinte: mais importante que a própria mensagem do cristianismo, do evangelho, é o mensageiro. A mensagem é muito importante, é óbvio que é. O sermão da montanha, os mandamentos, aqui as doutrinas, como nós vamos aprender de Romanos, é de suma importância. Só que mais importante do que a mensagem do cristianismo é o próprio mensageiro. E eu disse isso, olha, Jesus, a diferença é que ele não é um portador de boas novas, como muitos pensam. Muito pelo contrário, Jesus, ele é a própria boas novas. Essa é a grande diferença do cristianismo. Você consegue falar do budismo tirando Buda de lado. Você consegue falar do confucionismo tirando Confúcio, mas se você tira o cristianismo, você tira Cristo do cristianismo, acabou, não tem mais o que a gente pregar. No versículo 3 diz que segundo a carne ele era da descendência de Davi, para mostrar que Jesus foi verdadeiramente homem, que ele teve corpo, que ele teve alma. Caso contrário, ele não poderia ser o nosso Salvador. Como alguns hereges chegam a afirmar, não, Jesus é apenas em espírito, era um espírito vagando durante 33 anos. Era um anjo. Se de fato ele fosse apenas isso, ele não poderia salvar a mim e a você dos nossos pecados. Por isso, ele foi homem. E aqui é bem claro, da descendência de Davi. Eu expliquei para os irmãos, a revelação de Deus ela foi de forma gradativa, progressiva. Desde Gênesis capítulo 3:15, Deus já tinha dado ali a primeira pista. Olha, vai vir da descendência da mulher. Só que ali é uma profecia muito ampla, muito ampla. Daí então, depois Deus, ele começa a estreitar mais a promessa, para mostrar que de fato Jesus era homem. Antes era da semente da mulher, uma promessa geral. Depois ele vem e diz, olha, mas vai ser da semente de Abraão. Ou seja, já começou a dar uma funilada. Opa, tem um povo da onde que vai sair o Messias. E esse povo são os hebreus, são os israelitas. Então não vai ser de qualquer povo. Não adianta ficar esperando um Jesus da Angola, do Brasil. Não iria vir. Depois ele afunilou um pouquinho mais e disse o seguinte, olha, ele vai vir da tribo de Judá. Vocês devem se lembrar. Tribo de Judá. Só que mesmo em Judá existem várias famílias. Então Deus dá uma funiladinha um pouco a mais e diz, vai vir da família de Davi. E de fato é isso que acontece. Se você ler a genealogia de Jesus Cristo, tanto em Mateus como em Lucas, você vai ver que ele veio da linhagem de Davi. Então, só para a gente não perder o raciocínio que eu preguei semana passada, o primeiro princípio de hoje então é o seguinte, põe lá primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Jesus é o Filho de Deus. Semana passada eu disse que ele era o Filho do homem, e provei isso, com base na Escritura. Mas a Escritura também diz que ele é o Filho de Deus. Versículo 4, você pode acompanhar comigo? E foi designado
talvez a sua versão esteja e foi declarado, talvez seria uma melhor versão do que essa minha aqui, a NVI, por exemplo, diz declarado, mas que seja, e foi declarado Filho de Deus. Não estou dizendo que Jesus foi declarado apenas Filho de Deus nesse momento, claro que não. Ele sempre foi. Lembra, no seu batismo, a voz do céu dizendo, eis meu filho amado em quem me comprazo, Deus já tinha mostrado. Depois também na transfiguração, a mesma coisa, eis meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus Cristo, ele não foi feito Filho de Deus pela ressurreição, porque ele sempre foi. A diferença é que quando ele ressuscitou dentre os mortos, e você vai ver que isso é uma implicação tão prática na minha e na sua vida, a diferença é que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele de fato foi declarado Filho de Deus. Sempre foi, mas ali foi declarado. Para você entender, mais fácil, é mais ou menos o seguinte. Imagina uma eleição, deputado federal, estadual, seja o que for, deputado federal. Você sabe, no dia em que o deputado vai assumir o seu mandato, tem o termo que ele assina de posse, e a partir daquele momento ele é declarado deputado. Mas não é que naquele momento ele se fez deputado. O que o fez dele deputado foi antes, lá pelos votos na eleição, onde de fato foi confirmado que ele tinha sido um dos mais votados. O que aconteceu ali foi apenas uma declaração no dia da posse. Foi o que aconteceu aqui quando Jesus Cristo de fato ressurgiu dentre os mortos. Ele sempre foi Filho de Deus. A diferença é que aqui ele foi declarado, porque nós lemos aqui também, com poder. Essa é a grande antítese da Escritura. Primeiramente, Jesus, ele não veio com poder. Muito pelo contrário. Ele veio como servo sofredor, como diz Isaías 53. Ele veio como homem humilde. Ele teve as mesmas dificuldades que nós temos, porque necessitava que ele fosse homem. Você imagina se você fosse Maria, mãe de Jesus. Porque Jesus precisou dos cuidados também. Ou você achava que o bebê Jesus Cristo se trocava sozinho? Não. Você imagina você no lugar de Maria, você que é mulher. Daí o menino chora. Você já fica em crise, né? O que é que eu dou para ele? Leite ou louvor? Não sei. Porque ele sempre foi Deus. Sempre foi Deus. A diferença é que pela ressurreição ele foi declarado de fato Filho de Deus com poder. Eu não sei se você acompanhou, acho que alguns meses atrás, passou uma matéria no Fantástico chamada de O Chefe Secreto. Alguém chegou a ver isso aí ou não? Onde pegava essas grandes empresas aí, o chefe se fantasiava lá, colocava uma máscara, alguma coisa, dava uma disfarçada e ficava no meio da peãozada para ver como que os seus funcionários se comportavam. E depois uns ajudavam, outros falavam mal do chefe, sabendo que o chefe estava ali. Não sabia, né? Na verdade. Você imagina que angústia. E depois, então, ele vai e se mostra para aqueles funcionários que, de fato, ele era o chefe. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele sempre esteve no nosso meio, sendo Deus. Alguns perceberam, como Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Outros, todavia, não deram a mínima para ele. Esse é o grande contraste. O servo, o sofredor, para depois o poder do Filho de Deus. Se nós pudéssemos resumir a mensagem do Evangelho, ela seria mais ou menos assim. O Filho de Deus que se tornou Filho do homem, porque sempre foi Filho de Deus, mas um dia se tornou Filho do homem, foi crucificado em fraqueza, declarado Filho de Deus pelo poder da ressurreição dos mortos. Essa basicamente é a mensagem do Evangelho. Qualquer outra mensagem que se é pregada e diga, aceita Jesus e vai ser tudo certo, vai dar tudo certo na sua vida, é um engano. Porque como podemos dizer, aceite a Jesus Cristo, sendo que o Evangelho não foi pregado? Essa é a mensagem do Evangelho. A ressurreição, de fato, ela cumpre as profecias de Jesus que ele mesmo fez a seu respeito. Você lembra o que Jesus disse enquanto ele estava vivo? Quando ele disse, olha, vou derrubar esse templo, em 3 dias vou reconstruir. As pessoas davam risada dele, levaram décadas para se construir o templo. Só que ele estava falando do templo de si mesmo. E toda vez que ele falava para os seus discípulos a respeito que ele ia morrer, ele sempre dizia, mas irei ressurgir. Para provar que tudo que ele disse a seu respeito também, de fato, aconteceu. Eu quero me deter, na verdade, mais no segundo princípio. Põe lá, por favor, meu irmão. Segundo princípio, não existe fé verdadeira sem obediência. Você pode repetir isso comigo? Não existe fé verdadeira sem obediência. No versículo 4, diz assim, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, guarde bem essa última frase, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé. Talvez na sua escritura também seja obediência da fé.
seria até mais viável. Aqui nesse versículo 4, quando diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, eu sei que hoje em dia para nós é algo banal dizermos que Jesus é o nosso Senhor. Nem pensamos talvez no que a expressão significa, no peso, na conotação que tem essa expressão. Diferentemente da época de Paulo do Império Romano. Para se dizer que Jesus Cristo era o Senhor, você precisa entender qual que era o contexto histórico que tinha naquela época. Hoje é simples dizermos, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. No nosso país não temos perseguição nenhuma. Quem que nos persegue por dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor? Agora lembra de Paulo? Lembra da época dos apóstolos? Lembra quando mostraram uma moeda de César para Jesus Cristo? Olha que pergunta capciosa que fizeram para ele. Eles queriam pegar, os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Olha a perguntinha deles. É lícito pagar tributo? Para ver se via Jesus errando, porque qualquer resposta, Jesus ou ia se dar bem, ou ia se dar mal com Deus, ou ia se dar mal com o rei, com o imperador. E eles não perguntam. É lícito pagar tributo? A resposta de Jesus, nós lembramos, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas você imagina, você naquele contexto, você dizer, Jesus Cristo é o Senhor, você estava dizendo assim, César não é Senhor. Ele não é quem governa a minha vida é Jesus Cristo. Sabe o que acontecia quando pessoas diziam isso? Cabeça rolava, as pessoas morriam. Talvez um paralelo mais contemporâneo para eu e você entender, são os países muçulmanos de hoje em dia. Chega num país muçulmano com a Bíblia para você ver. Se descobrir, meu irmão, acabou você. Lá já fica mais difícil dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Muito mais difícil. No Brasil é fácil dizer. Só que o problema é que muitas pessoas dizem com a boca. Mas quantos de fato dizem através de atitudes? Porque dizer, eu creio em Jesus Cristo, você sabia que 97% das pessoas, dos habitantes do nosso país, se declaram crentes em Deus? 97%, é muita gente. Ora, por que o país vive nessa depravação, nessa imoralidade, nessa corrupção medonha? E a cada dia parece que piora mais, sendo que 97% se diz crente em Deus? É porque muitos confessam com a boca. Mas quantos de fato confessam através das suas atitudes? Com aquilo que faz, não apenas com aquilo que diz. Quantos adolescentes hoje, talvez lá na escola onde é confrontado pelaquela turminha, consegue manter a integridade, a sinceridade, a sua fé dizendo, olha, não interessa se todo mundo fica, não interessa se todo mundo transa, eu vou me manter puro para o meu marido, para a minha esposa. Quantos adolescentes conseguem, num mundo perdido como esse, manter a sua convicção dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Todo mundo pode fazer, eu não vou. É desse jeito que nós de fato afirmamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Quantos dizem? Olha, quantas esposas conseguem dizer Jesus Cristo é o Senhor através da atitude da seguinte forma: na minha casa quem governa é o meu marido. Hoje sou até mal, né? Ainda mais numa época do empoderamento feminista. O feminismo cresce a cada dia mais. Tem que ser muito mulher de Deus para dizer, eu sou submissa ao meu marido. Ele é quem governa a minha casa, eu sou uma auxiliar. Eu sou uma ajudadora, eu estou ali para colaborar com ele, mas quem reina é ele. Tem que ser muita mulher de Deus para dizer, Jesus Cristo é o Senhor, dessa forma, com base no contexto de país em que nós vivemos. Quantos homens conseguem, diante de lugares onde a podridão parece que aumenta cada dia mais, às vezes lá no seu serviço todo mundo trai, parece que é até algo normal. Mas quantos conseguem dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor, mostrando que Ele não é igual àqueles, que Ele se reserva, que Ele se preserva apenas para sua esposa, que se na hora do almoço todo mundo vê aqueles vídeos pornográficos, o problema é deles, Ele não vai ver. Quantos conseguem dizer, Jesus Cristo é o Senhor dessa forma? Quantos maridos conseguem dizer que Jesus Cristo é o Senhor, amando a esposa assim como Cristo amou a igreja? Lembra o mandamento? Maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Quantos maridos de fato conseguem amar a esposa a ponto de nunca levantar a mão para ela? A ponto de colocar ela em primeiro lugar? De mostrar que ela é prioridade dentro da casa, que ela vem antes dos filhos? Essa é uma forma
de dizermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor numa sociedade podre e corrompida que nós vivemos. Uma sociedade feminista que nós vivemos. Normalmente, quais são as minisséries que nós vemos hoje na televisão? Eu, a patroa das crianças. É difícil, às vezes, para aquela que se acha patroa, dizer não. Jesus Cristo é o Senhor, é o meu marido, quem governa na minha casa. Onde talvez o desenho mais conhecido seja os Simpsons. Onde o esteio da casa não é Homer, o homem, o cabeça, mas é Marjorie, a mulher. Com base nesse contexto, tem que ser muita mulher de Deus para dizer: eu estou aqui para ser uma ajudadora idônea ao meu marido. Mas é assim que nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor nesse mundo em que nós vivemos hoje. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor da boca para fora, meu irmão, se você ensinar um papagaio a falar, ele vai repetir inúmeras vezes: Jesus Cristo é o Senhor. Eu já vi papagaio que canta a musiquinha da Ludmilla Feber. Você acha que ele não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor? É claro que pode. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor só com a boca não vale. O que vale é com atitudes. No século XVIII, houve uma grande heresia chamada de sandemanismo. Essa heresia ela consistia no seguinte: o que importa é você confessar Jesus com a boca, com base na Escritura, em Romanos. Lembra? Se com a tua boca confessares, então, essa heresia dizia basicamente isso. O que importa é você confessar com a boca. O seu estilo de vida não importa. Se você bate na mulher cedo da tarde à noite, se você trai, se você rouba, se você é um pedófilo, não tem problema. Contanto que você confesse com a boca, isso é o mais importante. É mentira. Nós provamos que a nossa confissão com a boca é genuína se de fato as nossas atitudes corroboram para isso. Do contrário, você se engana. Convenhamos, se negamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor diante de coisas tão pequenas. Você imagina se tivesse uma espada no meio do seu pescoço, hoje talvez não uma espada, né, mas talvez um revólver, um AR-15 na sua cabeça, diz que Jesus Cristo não é o Senhor. Hoje eu vejo pessoas por coisas tão pequenas, negando a Jesus Cristo. O irmão me dizia que no casamento dele, ele tinha os parentes dele chegados na manguaça, e tinha os que não eram. E ele tinha a seguinte opção: ou coloco bebida alcoólica, ou não coloco. Se eu colocar, vai ferver meu casamento. Se eu não colocar, vai meia dúzia de gato pingado. O irmão disse: não, vou fazer o que é reto. Não vou colocar. Imagina um cristão colocar essas coisas no casamento, não tem como. E de fato foi meia dúzia de 10. Pouquinho. Quem se importa, vai. Agora os outros, será que iam por causa do casamento ou iam por causa da bebida? Mas é preciso ter peito para não negar Jesus diante de uma atitude dessa. Conversava essa semana com uma irmã da nossa igreja adolescente, dizendo que estava tendo um papo lá na escola dela, e conversa vai, conversa para cá e para lá, ideologia de gênero e homossexualismo, e ela só quietinha na dela, né? Ai, que eles não vêm perguntar nada para mim, esse povo aí, meu Deus do céu. E perguntaram para ela: mas o que você acha do homossexualismo? Ela na hora: não, é errado. Isso não vem de Deus. Não tem como algo assim dar certo. Coloca 2 homens numa ilha deserta e volte 40 anos depois, acabou a população. Coloque 2 mulheres, acabou a população depois de 50 anos. Não tem como. A prole se perpetuar. Para que a irmãzinha foi falar isso? Virou chacota. Mas é necessário. Pulso. Integridade para dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Os cantores gospels dão cada resposta que, meu Pai do céu. Porque eles querem ser politicamente corretos, querem ficar bem com todo mundo, querem ficar bem com o pessoal de cá, mas querem ficar bem com o pessoal de lá também. E se esquece o seguinte: Jesus disse, olha, que não tem como, a amizade de Deus é a inimizade do mundo e vice-versa. Eu estou vendo, um tempo atrás, um cantor na televisão, perguntaram para ele sobre homossexualismo, novamente. Uma vez eu vi um deputado, quando fizeram uma pergunta difícil para ele, olha o que ele disse: nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, falou e falou nada. A resposta desse cantor foi basicamente a mesma coisa. Olha, o que você acha do homossexualismo e tal? Se é a favor, se é contra? O que você acredita? Olha a resposta dele: olha, eu não concordo, mas eu respeito. Eu fico imaginando, no caso, uma prostituta. O que você acha de uma prostituta? Eu falei: eu não concordo. Ah, mas eu respeito, que ela destrua um monte de família, que ela traga doença para um monte de gente. Eu imagino a resposta dele diante de um pedófilo. O que você acha da pedofilia? Olha, eu não concordo, mas eu respeito quem pega criancinha de 4, 5 anos. Você consegue ver?
como o politicamente correto tem tomado conta até da igreja. Falta, às vezes, peito para dizer errado. Eles precisam se arrepender. E se eles não se arrepender, assim como traficante, como assassino, assim como mentiroso, como adúltero, vão todos para o inferno. Só que convenhamos, em rede nacional, você dizer isso daí, provavelmente a sua agenda de show vai diminuir bastante. É onde as pessoas tentam agradar a gregos e troianos e acabam desagradando, na verdade, a Deus. No versículo 5, olha o que diz. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Eu não vou falar de, como aqui diz, viemos a receber graça e apostolado, que eu já falei sobre apóstolos semana passada, retrasada. Os irmãos lembram, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolos são os da Bíblia e Paulo. Uma vez eu cheguei na casa de um pastor amigo meu. Na hora que eu cheguei, ele falou, nossa, o apóstolo acabou de sair. Eu falei, foi Deus que me deixou encontrar com ele. Eu não ia aguentar. Meu Deus do céu. Mas a gente está lá, isso aqui é o apóstolo fulano. Na hora eu já ia mandar. Eu falei, nossa, apóstolo, está conservado, nem parece que tem 2000 anos, hein? Está novinho. Porque eu já falei para os irmãos, a primeira característica de um apóstolo é ter visto a Jesus Cristo. Quem pode dizer que viu? Paulo, que foi o último, diz, como um nascido fora de tempo. Então, se você quer saber qual que é a semelhança entre mula sem cabeça, saci pererê e apóstolo vivo, é que todos não existem. Fica facinho de você saber. Mas aqui diz a obediência por fé. Ou algumas versões seja a obediência da fé, que talvez seja até melhor para a gente usar dessa forma. Obediência da fé. Em primeiro lugar, quando diz aqui obediência da fé, ele não está dizendo que é a obediência que a fé produz, nem que é a obediência da qual a fé nos leva. O que Paulo está dizendo aqui, obediência da fé, é o seguinte, que o verdadeiro significado é que a própria fé é obediência. Não existe essa história de você dizer, eu creio, sendo que a sua vida é uma vida totalmente em desobediência à Escritura. Não, pastor, mas se eu tenho fé, o senhor está duvidando da minha fé? Se você é desobediente, sim. Não estou duvidando. Estou dizendo que você não crê coisa nenhuma. É o que Paulo ensina para mim e para você. Ah, eu sou um homem de fé. Eu não consegue nem ser fiel no dízimo. Eu sou um homem de fé. E não consegue nem deixar de ver aquelas porcarias da internet. Eu sou um homem de fé, mas não consegue nem parar de mentir. Como? Vem dizer que é alguém de fé. É só você lembrar, o pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. Recusa a ouvir a voz de Deus, ou seja, desobediência. Pecado é quando não ouvimos a Deus, é quando somos desobedientes. Se o pecado é desobediência, a fé é o oposto. Fé, de fato, é obedecer. Não vem dizer para mim, meu irmão, olha, pastor, eu sou cheio de fé, mas tenho uma vida toda torta. Isso é contraditório. Não tem como essas coisas andarem juntos. É uma mistura heterogênea. Nunca que vai dar para chegar a um consenso. Dizer que alguém é cheio de fé, mas com uma vida totalmente adversa ao que a Escritura diz. Não adianta, meu irmão, nem mesmo você estar vivendo uma vida respeitável. Porque muitos pensam que é o seguinte, olha, eu tenho uma vida respeitável diante da sociedade, sou moralmente correto. Marido de uma só mulher, um bom pai para os meus filhos. Mas você continua sem dar ouvidos à voz de Deus? Você é um miserável pecador, assim como o assassino, assim como a prostituta, assim como o pedófilo. Não importa se a sua vida é moralmente correta. Se você é presunçoso, daquelas pessoas que sim até pensam em Deus. Na hora que acorda, obrigado, Senhor. Na hora que dorme, obrigado, Senhor. Ou talvez na hora da comida. Mas ainda que você tenha até um estilo de vida de oração. É o que acontece com muitos. Tem até um estilo, oram sistematicamente, até leem a palavra. Mas se você não pratica nada daquilo que você lê, se você não pratica nada daquilo que você ouve, você é tão perdido quanto aquele ladrão na cruz que não se arrependeu. Não adianta. Pastor, mas o que é isso? Eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia, mas não obedece um versículo. Adianta? Não adianta coisa nenhuma. Você precisa, meu irmão, buscar e de fato praticar aquilo que você crê.
para que daí então você possa dizer que você tem fé. Do contrário, você se engana. Não ouvir a voz de Deus é a essência do pecado. Qual foi o primeiro pecado? Lembra? Qual foi o pecado original? Adão teve relação sexual com a árvore. Foi essa? Adão matou a árvore com uma motosserra. Adão embriagou a árvore. Saiu com a árvore. Foi esse o pecado original? Não foi. Foi desobediência. Essa é a raiz do pecado. Foi deixar de ouvir a voz de Deus. Eu sei que muitas pessoas pensam da seguinte forma: pastor, mas eu queria tanto ouvir a Deus. Eu posso te dar uma dica. Leia a Escritura. Pastor, mas eu queria ouvir de forma audível. Leia a Escritura em voz alta. E pronto. Agora você quer algo particular. Ai, Deus falou assim, falou assado. Eis que te digo. Leia a Escritura, meu irmão. Como que pode? Você, às vezes, durante tempos, em um lugar, sabendo que é errado, mas está ali porque Deus quis, sendo que você vê a Escritura e vê que é diferente. Tempo atrás veio um rapaz falar comigo. Ele estava numa igreja onde tinha 2 pastoras. Já começa por aí, né? Além de ser pastor, ainda era 2. Ele disse para mim assim: pastor, mas tem coisas que a gente tem que tolerar para andar junto. Eu disse para ele: é verdade. Que se a gente for levar ferro e fogo tudo, se você pode casar com você mesmo, você não vai dar certo no casamento. Quem é casado sabe como que é, você tem que ceder. Ah, vamos ao shopping. Não, eu quero ir para casa da mamãe. Um vai ficar triste. Então, até na igreja, vocês viram, né, pintando o chão de verde. Teve irmão que não gostou de verde. Fazer o quê? Essas coisas nós toleramos. Mas coisas que tangem a doutrina, coisas sérias, como que pode? E então esse rapaz me disse: não, pastor, mas tem coisas que a gente tem que tolerar. Eu falei: o que você tolera lá? Não, eu tolero o caso das 2 pastoras lá morar junto e de ser 2 pastoras que lideram a igreja. Eu falei: você está tolerando o que Paulo não tolerou. Paulo é bem claro: não permita que a mulher ensine. Não foi dado à mulher. Essa autoridade está à frente de uma congregação. Eu desafio você a achar em algum lugar na Bíblia pastora. Não acha. De forma alguma, irmãs, não fiquem chateadas comigo. Eu não estou de forma alguma menosprezando as irmãs. Claro que não. É que eu acho que é uma bucha tão grande que Deus resolveu dar para o homem. A mulher tem serventia, tem utilidade em várias outras coisas. Várias outras. Mas para ser líder de uma congregação, não pode ser mulher. Pastor, acho que o senhor é machista. Então você está falando que Paulo é machista. Que a Bíblia é machista. Não fica bravo comigo, fica bravo com a Escritura. Eu disse para esse irmão: não pode, isso que você está fazendo é errado. Você está tolerando uma coisa que a Bíblia não tolera. Você está vendo o pastor passar a mão na igreja toda vez. Pastor paquerar as irmãs da igreja. Daí está lá. Aí o dia que Deus falar. Já leu a Escritura? Leia a Escritura. E faça aquilo que a Escritura diz. A grande função da pregação e do pregador, sabe qual é? É chamar o povo à obediência. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa deve ser a mensagem de todos os púlpitos: chamar o povo à obediência. E é isso que nós às vezes estamos fazendo a cada dia. E o que é o oposto à obediência? Pecado. Todos estão em pecado, diz a Bíblia, sem exceção. Todos nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E nós somos chamados à obediência. E aqueles que creem de fato obedecem. Obediência por fé. Olha o que diz Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, falando sobre os romanos, eram escravos do pecado. Contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. O sublinhado ali é ênfase minha, mas você percebe? Graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado, contudo vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. E por conta de obedecer a doutrina, qual que é a consequência? Libertados do pecado. Por que muitas pessoas às vezes estão na igreja há anos, mas precisam de libertação toda vez? Sabe por quê? Porque de fato, ou a doutrina não é pregada, ou não obedece a doutrina. Apenas por isso. O que te faz ser cristão não é você sapatear num culto pentecostal. Não é você rodopiar, cair para trás e levantar.
Não é você subir ao monte 3 vezes por semana. Não é você ir à Aparecida de joelhos. Sabe o que te faz cristão? Obedecer aos mandamentos. Obedecer à forma de doutrina, porque de fato quem crê, obedece. Eu não estou dizendo que nós não erramos, isso é absurdo. Erramos sim, ainda somos falhos. Mas uma coisa é um erro, um tropeço. E João diz, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, ou seja, erramos. Uma coisa é errar. Outra coisa é permanecer no erro propositalmente. É aquele casal que mora junto há anos, amaziado, não quer saber de casar. Dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai levar você para o raio do inferno, você vai ver só. É diferente de pessoas que vêm para a igreja numa situação dessa e dizem, pastor, eu vou mudar. Dá só um tempo. A gente precisa acertar umas coisas aqui, outra ali, mas a gente vai se acertar. É totalmente diferente. Uma coisa é a pessoa que às vezes, crente, e cai no vício. Seja da bebida, seja do cigarro, seja da droga. E pasme, até do adultério. Uma coisa é uma pessoa que cai. Outra coisa é uma pessoa que permanece constantemente naquilo ali. Não quer nem lutar. Ele não quer nem lutar para parar de fumar, para parar de beber. Não, eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, só falta falar essa música, né? É diferente de uma pessoa que tenta. Às vezes cai, às vezes chora, às vezes geme, às vezes cai de novo, mas está sempre ali. É a última vez, eu não vou fazer isso de novo. Deus me dá força. E quando ela cai, ela se sente mal, dizendo, Senhor, errei de novo. Mas me ajuda a andar. É diferente. Atos capítulo 17, verso 30, diz assim. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pastor, mas arrepender do quê? Ora, da desobediência. De tudo aquilo que você sabe que é correto e não faz. Daquilo que a Escritura diz que você teima em fazer o contrário. É disso que nós devemos nos arrepender. Lembrando que para Deus, mais importante do que sacrifícios é obedecer. Porque convenhamos, eu já vi pessoas que sacrificam muita coisa. Sacrifica 500 conto na mão do pastor lá para o casamento dar certo. Acho que é mágica, né? Põe 500 reais, recebe a oração, cai para trás, levanta e volta para casa, a esposa virou um anjo. O marido, que era um Chuck, agora virou um anjo. Não é assim. Só que às vezes prefere sacrificar o salário inteiro do que voltar para casa e dizer, me perdoa, eu tenho andado tão errado também. Prefere às vezes pagar para se ver livre do vício, do que chamar o irmão na hora que aquela crise de abstinência bater e dizer, irmão, fica aqui comigo, ora junto comigo, porque eu não consigo, eu não dou conta sozinho. Prefere o sacrifício do que obedecer. Mas olha o que diz 1 Samuel 15, 22. Aqui lembra? Saul era rei. Rei não podia oferecer sacrifício. Quem oferecia sacrifício era sacerdote. Só que daí Samuel está demorando, Saul deu um jeitinho, deixa eu sacrificar. E olha o que diz o texto. Porém Samuel, vindo, sabendo disso que Saul fez, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Adianta, rei, matar um monte de bezerrinho e ser desobediente? Não era para você estar fazendo isso aqui, era para mim. E continua. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Olha a consequência por conta de desobediência. Sacrificou sim, mas foi desobediência. Olha a consequência. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ou seja, foi desobediente, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Oh, duro, hein? Lembra? Samuel, mas olha aqui, acabei de sacrificar aqui o melhor bezerrinho que eu tinha. Dei o melhor que eu tinha. Samuel, mas por que você desobedeceu?
Por que você desobedeceu? Não era essa a vontade de Deus. Por que você não me esperou? Você desobedeceu, não foi? Por conta da sua desobediência, o Senhor te rejeitou. Não vai mais ser rei. E de fato, Davi assumiu logo depois dele. Muitos preferem sacrificar. Sobe um monte, dá dinheiro, faz voto, ora de madrugada. Nada contra, faça essas coisas. Mas obedeça em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Para encerrar, eu e você, nós não somos salvos apenas por dizer que cremos em Jesus Cristo. Mas essa nossa frase de que cremos em Jesus Cristo, ela não pode sair apenas da boca. Ela tem que fazer parte de toda uma vida, de toda uma alma, de todo o nosso ser. Lembra aquela parábola dos 2 filhos? Onde o pai chega e diz assim: olha, fulano, vão trabalhar para mim na vinha. Os 2 filhos. Diz a Bíblia que um filho diz: não vou. Se arrepende e vai. O outro filho diz: eu vou. Depois muda de ideia e não vai. E Jesus pergunta: quem que estava certo? Os apóstolos dizem: olha, aquele um que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Aquilo que a boca fala é aquilo que nós temos que agir. Ele precisou ir para mostrar que de fato tinha obedecido o Pai. Obediência não é apenas você se arrepender, você ficar triste. Esse rapaz aqui, ele poderia ter ficado triste. Ai, desobedeci meu pai. Ai, como que eu estou mal. Esse é o primeiro passo. Mas era necessário ele sair do seu lugar e trabalhar, para mostrar com as suas atitudes que de fato ele era obediente. E isso é crer. Não é apenas declarar com a boca, mas mostrar através de atitude. Como Zaqueu, que o irmão falou aqui no começo do culto. Zaqueu desceu. Zaqueu era um publicano, é o político corrupto da época. Provavelmente tinha um apartamentinho com seus 51 milhões, igual o Gedel. Bem provavelmente, Zaqueu era desses. Qual foi a prova que Zaqueu foi salvo? Porque Jesus almoçou na casa dele? Não. Lembra o que ele disse? Dou metade dos meus bens aos pobres. E detalhe que primeiro ele deu metade. E depois de dar metade, ele disse assim: e se tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Só que a metade da fortuna, porque metade ele já tinha dado. O que Jesus disse para ele? Hoje houve salvação na sua casa. Por quê? Ele não apenas creu com a boca, mas ele mostrou através das suas atitudes. Tiago diz isso para mim e para você. A fé sem obras é morta. Você diz que tem fé, olha o que ele diz. E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A fé nós não podemos idealizar, é algo abstrato. Mas você consegue mostrar que de fato você crê com as suas atitudes, com aquilo que você faz. Portanto, conforme o ensino de Paulo, não apenas de Paulo, mas de toda a Escritura, ninguém que não tenha se arrependido e passado a ser obediente pode-se dizer que crê no Evangelho. Pastor, eu creio no Evangelho. Você se arrependeu e tem sido uma pessoa, um homem, uma mulher, obediente aos mandamentos? Só se for assim. Do contrário, não. Essa história de, olha, eu creio no Evangelho, mas eu continuo com a minha vida antiga. Irmão, isso é conversa para boi dormir. Você está querendo enganar quem? Você pode enganar sua esposa. Você pode enganar o seu pastor. Você pode enganar as pessoas. Mas você acha que de fato você engana Deus? Com essa cara de pau lavado que no culto é uma maravilha. Fala o evangeliquez, oh, aleluia, glória a Deus, a paz. Mas quando está sozinho, é o primeiro a andar todo torto. Se creio no Evangelho, eu não posso continuar vivendo da maneira que eu vivia antes. Não tem como. Eu não estou dizendo, como eu falei, que não temos pecado. Temos pecado sim. Mas olha o que 1 João diz. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Essa é a diferença. A pessoa que é nascida de Deus, ela erra, ela cai. Assim como um bebê que está aprendendo a andar, ele cai bastante. E à medida que vai amadurecendo, cai menos, mas ainda cai. Eu caí esse tempo atrás, quebrei o dedo do pé tomando banho sozinho. Adulto cai. Menos que criança. A prova que de fato nós somos filhos de Deus e cremos no Evangelho é que nós temos caído a cada dia menos. É que nós cremos com a boca,
mas também mostramos com as nossas atitudes. Ser salvo é crer em Deus, e crer em Deus é ser obediente aos seus mandamentos, ainda que eles possam ir totalmente contra a nossa vontade, contra aquilo que durante uma vida toda nós achamos correto. Mas sempre há tempo para arrependimento e para obediência para os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor? Eu de forma alguma estou aqui para te acusar, meu irmão, minha irmã. Quem sou eu? O diabo já tem esse papel, né? O acusador. Mas de fato, eu e você precisamos mostrar que somos cristãos pela nossa caminhada, pela nossa atitude. Quer conhecer verdadeiramente um homem? Pergunte para a esposa dele se ele é casado, como que ele é. Porque na igreja é uma maravilha, é fácil. Ser crente no meio de crente. E quando o pau quebra lá, dentro de casa? E quando a tentação no serviço é grande? E quando a esposa parece que faz um mês que dorme de calça jeans? E a moça lá está dando bola? Obediência. Ser fiel ao Senhor com o nosso dinheiro é fácil quando está sobrando. E quando não está? O que fazemos? Deixamos de obedecer? Que essa passagem de Saul possa trazer temor a mim e a você. Sacrificou sim, mas por conta de desobediência também foi rejeitado. Mas que Deus possa nos dar graça cada dia mais de sermos obedientes. Nós vamos conseguir ser obedientes a partir do momento que nós reconhecermos que nós não conseguimos andar com a força das nossas próprias pernas. Você não dá conta, meu irmão, de obedecer esses mandamentos. Eu não dou. Você não dá. É por isso que nós necessitamos do Filho de Deus, do Filho do homem, Jesus Cristo, do teu Santo Espírito, para que nós possamos andar a cada dia em novidade de vida, para que nós possamos ser puros, mesmo em meio ao mundo onde a podridão toma conta, para que nós possamos ser santos, mesmo onde a perversidade predomina, assim como aquela igreja de Apocalipse. Eu sei onde tu moras, que é o trono de Satanás, mas conservas a tua integridade e a tua santidade. Que assim venhamos a ser eu e você também, amém? Você pode fechar os seus olhos aí por um instante, vamos orar ao Senhor.